Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo agora é de número 293. Então, a sequência, das manifestações físicas espontâneas, que na verdade quase que acaba sendo das manifestações físicas espontâneas inteligentes, porque no momento a gente acontece tantos fatos de formas assim tão diferentes que só mesmo com um conhecimento bem lúcido, né? Para a pessoa saber distinguir se é espontâneo ou se é inteligente. Mas de toda forma, o inteligente e o espontâneo é fato, né? Então, esses estudos, além disso, nos ensinam a distinguir o que é real do que é falso ou exagerado. Tem também isso, ou exagerado. Porque as pessoas exageram tanto devido à falta de conhecimento. Então são exageros. Certos rituais é um exagero tão grande que acaba enganando mesmo, né? Olha só para você ver. Eu tenho uma amiga, essa amiga pegou, ela veio conversar comigo e ela me disse que todas as noites, agora 2022, né? Então essa semana ela conversou comigo. Ela me disse assim: Luiz, eu estou tendo que dormir na casa da minha mãe todas as noites. Eu falei: mas por quê? Sua mãe está doente? Não, é que lá em casa eu estou deitado assim, de repente eu ouço pessoas me chamando dentro do quarto, de repente puxam a coberta do meu corpo, né? A coberta que está me cobrindo. De repente a porta do banheiro bate e eu levanto, acendo a luz, olho, tá tudo normal, eu deito, cubro, de repente arranca a coberta e, Luiz, tá uma coisa tremenda. Aí, Luiz, eu peguei, fui num centro espírita. Pronto. Aí começou o problema. Eu fui no centro espírita, Luiz, e eles me venderam isso aqui que eu tô no pescoço, essa pedra, né? Me venderam essa pedra aqui. Eu falei, quanto você pagou nessa pedra aí? E eu dando assim uma de bebo, de bobão, né? Porque na verdade eu sou um bobo. Quanto você pagou nessa pedra? É 120. 120. É. E pediram para que eu jogasse sal grosso em volta da minha casa todinha. Agora eles me disseram que vão me vender meio quilo de pólvora para me fazer um risco de pólvora em volta da minha casa. Eles vão me ensinar, né? Porque é muito perigoso. E eu vou ter que botar fogo naquilo ali. E me ensinar também a tomar banho na água, no sal grosso, né?
Tomar banho na água de sal grosso. E me ensinaram também a pôr umas pedras assim, tal, lá no meu quarto. Porque me disseram que isso é espírito ruim. É espírito do demônio que está lá na minha casa. Eita, meu Deus do céu. Você foi na onde? No centro espírita. Tá bom. O que você tem a dizer, Luiz? Olha, minha amiga, é melhor não dizer nada. Porque se eu te disser alguma coisa, você vai ficar... Você vai ficar inimiga minha. Mas você quer um conselho? Volta a dormir na tua casa. Ora mais, porque você não reza. Pega esse colar que você está aí no pescoço, joga isso fora. Pega o sal grosso que está na sua casa, joga fora. Não joga sal em volta da casa não, porque isso é tudo palhaçada. Nós temos que primeiro mudar o nosso interior. Mudar os nossos hábitos, nossas atitudes. Transformar a nossa moral. Transformar o nosso intelecto. Procurar hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Agir com honestidade. Nós temos que nos transformar interiormente. Isso aí é tudo... então você... Eu falei, não acho não, eu tenho certeza. Né? Então, existe esse exagero por falta de conhecimento. As pessoas vão indicando essas coisas todas por falta de conhecimento. Nos fenômenos de que não fomos testemunha. Se um efeito insólito se produz, ruído, movimento, mesmo aparição, a primeira ideia que se deve ter é a de que provém de uma causa inteiramente natural. Então, ruídos, movimentos, aparição, a primeira ideia que se deve ter é a de que provém de uma causa inteiramente natural, por ser a mais provável. Por isso, não há necessidade de medo, não há necessidade de recorrer a isso e aquilo. Não existe efeito sem causa. Tem uma causa. Tem-se então que buscar essa causa com o maior cuidado. Tem-se então que buscar essa causa com o maior cuidado. E não admitir a intervenção dos espíritos, senão muito cientemente. Esse o meio de se evitar toda ilusão. Por exemplo, que, sem se haver aproximado de quem quer que se fosse, recebesse uma bofetada ou bengalada nas costas, como tem acontecido, não poderia duvidar da presença de um invisível. Não poderia
duvidar da presença de um invisível. Se você encontra-se num local onde não tem ninguém, só você, de repente você recebe uma bofetada no rosto, sendo que você está sozinho ali naquele local. Ou uma bengalada, como Kardec aqui mesmo classifica, nas costas. Você olha para trás, você não vê ninguém. E olha que isso já aconteceu comigo, hein? Eu não sei se foi bengalada, eu não sei o que foi, mas eu recebi um soco nas costas que eu meti a cara, eu vou usar esse termo mesmo. Eu meti essa cara aqui tachada no chão e uma vasilha de tinta que eu tava nela na mão fazendo a parte de baixo assim de uma decoração que derramou tinta para tudo quanto é lado. Tudo bem. Eu já tinha um pouco de conhecimento, só que não tinha lá, eu era mais novo, né? Não tinha assim conhecimento quase nada de evidência, mas já tinha um pouco de conhecimento. E nesse corredor era de um hospital psiquiátrico. Esse corredor estava fechado para que eu e a outra pessoa, ali realizássemos uma pintura, uma coisa assim e tal. Aí o que aconteceu? Essa outra pessoa não estava presente. Eu estava sozinho nesse corredor. Mas tudo era filmado. Então, como não tinha ninguém ali, eu recebi aquela pancada nas costas. Eu peguei e fui lá na central de monitoramento, tudo, pedi pro rapaz, se você mostra o corredor, tá onde eu estou pintando. É esse aqui, foi agora volta 5 minutos antes. Ele voltou. Eu assisti toda a imagem. Eu me vi caindo no chão, tinta para tudo quanto é lado. Porque naquele momento eu recebi um soco na nuca, nas costas. Eu pensei que eu ia ficar aleijado. Isso é fato. Cada um deve estar em guarda, não somente contra narrativas que possam ser, quando menos acoimadas, de exagero, mas também contra as próprias impressões, cumprindo não atribuir origem oculta a tudo que não compreenda. Uma infinidade de causas muito simples e muito naturais podem produzir efeitos à primeira vista, estranhos e seria verdadeira superstição ver por toda parte espíritos ocupados em derrubar móveis, quebrar louças, provocar, enfim, as 1001 perturbações que ocorrem nos lares, quando mais racional é atribuí-las ao desazo. Então, só através da doutrina dos espíritos, de estudos minuciosos e sérios, que conseguimos, de fato, chegar a esta conclusão. Aquele que diz assim: eu nunca
Eu nunca estudei uma obra espírita, uma obra da literatura espírita, das obras básicas, das 5 obras básicas. Eu não li, não estudei nada até hoje. Mas eu sou espírita. Toma cuidado com esse caboclo. Que não sabe o que está dizendo, não. Porque o processo vai muito além do fato da pessoa dizer aquilo. Eu sou espírita. Ora, dizer, a pessoa pode dizer. Ele pode dizer o que ele quiser. Mas será que de fato ele possui realmente conhecimento, aquilo satisfatório? Então é muito complicado. É preciso muita cautela, né? E a doutrina dos espíritos nos mostra, principalmente o livro dos médiuns, nos mostra os embustes, os empecilhos, né? Nos mostram quem está trabalhando corretamente e quem não está trabalhando corretamente. Como se diz o ditado, a doutrina dos espíritos nos mostra, o livro dos médiuns principalmente nos mostra se a árvore é um pé de laranja ou se é um pé de limão. Então agora a questão de número 92. A explicação dada do movimento dos corpos inertes se aplica naturalmente a todos os efeitos espontâneos a que acabamos de passar revista. Os ruídos, embora mais fortes do que as pancadas na mesa, procedem da mesma causa. Os objetos derrubados ou deslocados ou são pela mesma força que levanta qualquer objeto. Há mesmo aqui uma circunstância que apoia esta teoria. Há mesmo aqui uma circunstância que apoia esta teoria. Poder-se-ia perguntar: onde? Nessa circunstância, o médium, os espíritos nos disseram que, em tal caso, há sempre alguém cujo poder se exerce em sua revalia. Nós já falamos a respeito desse termo poder, então nós não vamos tratar mais desse assunto, que nós já tratamos muito a respeito desse termo poder, né? Porque não existe poder. Esse termo poder, crendice, mas Kardec teve que utilizar aqui devido ao nosso nível evolutivo. Há sempre alguém cujo poder se exerce à sua revelia. As manifestações espontâneas muito raramente se dão em lugares ermos. É lógico, né? Quase sempre se produz nas casas habitadas e por motivos da presença de certas pessoas que exercem influência. Então, que o
Kardec está com isso querendo dizer? Esses fenômenos espontâneos, essas manifestações físicas espontâneas, elas não ocorrem em lugares ermos. Como, por exemplo, tem uma casa lá no meio de uma floresta, né? E lá não mora ninguém, lá não vai ninguém. Então, manifestações físicas e espontâneas, ou até manifestações físicas e inteligentes, lá nunca que ocorre. Por quê? Qual motivo? Primeiro, que não vai despertar ninguém ali, porque não tem ninguém ali. Segundo, que para que esses fenômenos espíritas, essas manifestações espontâneas aconteçam, é necessário que esteja presente no ambiente um ser dotado de fluido de efeito físico ou o fluido animalizado. Caso contrário, aqueles espíritos presentes, eles não conseguem realizar aquele fenômeno, vamos assim dizer, sozinhos, sem o auxílio daquele que pode ser denominado médium, mas que muitas das vezes muitos nem sabem que são, em partes, responsáveis por aqueles acontecimentos, né? Então, tudo existe uma finalidade. Esses fenômenos, essas manifestações físicas espontâneas ou inteligentes, elas não acontecem assim, por um acaso, não. Isso é a lei do acaso. Não existe o acaso. Tudo tem uma programação. Tudo tem um motivo. Tem um porquê. Tem um porquê que batem à porta. Tem um porquê que andam dentro da casa da gente. A gente escuta aquele espaço da pessoa andando. Tem um porquê que acende e apaga a luz, acende, apaga, acende, apaga. Tem um porquê que a gente escuta os objetos caindo no chão. Tem um porquê, né? Mesmo se tratando de espíritos zombeteiros, brincalhões, eles não estão ali agindo daquela forma ali à toa. Tem um porquê. E esse porquê quase sempre para nos despertar. Para despertar aqueles que ali dentro se encontram daquele recinto. Por isso que eles não manifestam em lugar assim, ermos, distante, onde não mora ninguém, né? Numa casa abandonada. Eles, numa casa abandonada, lá no meio da mata, no meio do pasto, os espíritos vão se manifestar lá. Para quê? Para quem? Eles vão se utilizar de qual médium para lhes fornecer o fluido de efeito físico, se ali só há a presença deles e de mais ninguém, né? Que exerce influência.
sem que o queiram. Essas pessoas ignoram possuir faculdades mediúnicas. Razão porque eles chamamos médios naturais, né? Médios naturais. São com relação aos outros médios, o que os sonâmbulos naturais são relativamente aos sonâmbulos magnéticos e tão dignos como aqueles de observação. Mas lá, né, em outros capítulos, no livro dos médiuns, nós vamos tratar desses assuntos. Mas creio que em partes já ficou assim resumido até aqui.